Bem-vindos à aula de densidade de energia, que também é chamado de fluência. Esta grandeza ela é definida como a energia em função da área e a sua unidade de medida é dado em joules por centímetro quadrado. A fluência ela é muito importante porque ela está associada ao efeito desejado na região. Então, se eu tiver uma fluência entre 2 e 4, naquela região eu vou ter um efeito analgésico. Se a fluência estiver entre 1 e 3, o efeito será anti-inflamatório. Se a fluência estiver entre 3 e 6, o efeito desejado será regenerativo. E se a fluência estiver entre 1 e 3, o efeito desejado será circulatório. Vejamos a aplicação desses efeitos em relação às fluências. Então, para facilitar a visualização dos resultados, vamos chamar o efeito analgésico de A, anti-inflamatório de B, regenerativo de C e circulatório de D. No item A, se eu utilizar uma fluência de 1 joule por centímetro quadrado, quais efeitos eu vou ter? Então, olhando na tabela, não terei analgésico, terei o anti-inflamatório, que é o B, não terei o regenerativo, mas eu terei o circulatório, que é o D. Se eu utilizar uma fluência de 2 joules por centímetro quadrado, eu vou ter o analgésico, eu vou ter o anti-inflamatório, não terei o regenerativo, mas eu terei o circulatório. No item C, 3 joules por centímetro quadrado, eu vou ter o analgésico, eu terei o anti-inflamatório, eu terei o regenerativo e eu terei o circulatório. Então, com essa fluência, eu obtenho todos os efeitos naquela região. Se for de 4 joules por centímetro quadrado, eu vou ter o analgésico, não terei o anti-inflamatório, eu terei o regenerativo e não terei o circulatório. 5 joules por centímetro quadrado. Não terei o analgésico, não terei o anti-inflamatório, terei o regenerativo, mas não terei o circulatório. Para 7 joules por centímetro quadrado, eu não terei o analgésico, não terei o anti-inflamatório, não terei o regenerativo e não terei o circulatório. Ou seja, não terá nenhum dos 4 efeitos. Então, o importante nesta tabela é relacionar o efeito desejado na região e automaticamente controlar a fluência no equipamento para obter os efeitos desejados. Além de controlar o efeito, eu também tenho a relação da profundidade de penetração com o tipo de laser utilizado. Então, por exemplo, um dos lasers mais famosos na área da estética, que é o Alexandrite, ele possui uma penetrabilidade que chega no máximo nas veias da pele. Ou seja, ele não consegue chegar nem na interface derme e tecido adiposo. Então, os lasers, de forma geral, eles são utilizados na derme, ou seja, nas camadas superficiais. Outro laser também muito utilizado na área da estética é o neodímio IAG, de 1064 nanômetros. Eles conseguem chegar até a interface entre a derme e o tecido adiposo. Relacionando a fluência com a profundidade de penetração, nós temos as indicações. Então, por exemplo, o laser terapêutico vermelho, ele pode ser utilizado para que indicações? Pode ser estímulo ao colágeno, contra estrias. Como que eu faço isso? Eu vou estimular
o aumento metabólico nos fibroblastos. Como que eu faço isso? Além de usar esse tipo de laser terapêutico vermelho, eu tenho que colocar uma fluência de 3 joules por ponto. Ponto aqui é a mesma coisa que centímetros quadrados. Então, se eu quiser utilizar, por exemplo, laser terapêutico vermelho contra uma pele acneica, eu tenho que usar uma fluência de 2 joules por ponto. E assim vai nas suas indicações. Então, se eu utilizar, por exemplo, um laser terapêutico de infravermelho contra, por exemplo, a fibromialgia, eu tenho que ter uma fluência de 4 joules por ponto. Se for, por exemplo, os LEDs, por exemplo, o azul, eu quero estimular a produção de colágeno. Então eu tenho que controlar o tempo, que é de 180 segundos, ou seja, 3 minutos. Eu tenho que colocar o LED naquela região e aí eu vou obter, né, o estímulo para a produção de colágeno. Esses 180 segundos ele está atrelado à fluência, que é para obter o efeito desejado naquela região. Outro LED que eu posso usar, que é o âmbar, eu posso usar contra celulites. Como que eu posso fazer isso? Eu, utilizando esse LED que tem um comprimento de onda diferente do LED azul, eu obtenho essas indicações. Outro LED também que é muito utilizado, o verde, ele pode ser utilizado como produção também de colágeno, porque ele vai atuar na síntese de fibroblastos, ou seja, na produção desses fibroblastos. E isso eu vou mensurar com o tempo que eu vou expor meu paciente a este LED. Então esse tempo está associado à fluência. Outras indicações, né, temos o LED vermelho, que também é utilizado, né, contra processos inflamatórios, contra flacidez. Nós temos também a luz intensa pulsada, que pode ser usado aí na produção de fibroblastos, automaticamente, né, produção de colágeno e elastina. Eu posso usar a luz intensa pulsada para melhorar a aparência de rugas, né, tanto finas quanto grossas, melhorar, né, a aspereza da pele, a textura. Então, dependendo da indicação que eu quero, eu vou ter o laser, o LED e o LIP. É claro que vai ter uma diferença na potencialização dos efeitos. Nós sabemos que o laser é muito mais intenso comparado ao LED e ao LIP naquela região. E é claro, dependendo também do fototipo da pele do paciente, eu não vou poder utilizar algum desses procedimentos. Então, no tratamento, as indicações elas vão depender muito do laser, do LED e do LIP. Vão depender do tipo de laser, do tipo de LED ou do tipo de filtro que eu vou utilizar, se for no caso a luz pulsada. E além disso, qual o efeito desejado naquela região? Então também vou controlar a fluência. Outra indicação muito utilizada hoje, principalmente o laser, né, é para apagar tatuagens. Então isso é utilizado e, claro, vai depender da coloração da tatuagem, a indicação qual o laser mais indicado. E por fim, é claro, todas as indicações há contraindicações. Então, se eu estou utilizando uma dessas fontes, eu tenho que tomar muito cuidado com a região dos olhos, para que essa luz não adentre e provoque aí cegueiras. Não posso utilizar em regiões tumorais ou em regiões que possuam infecção. Grávidas também não podem fazer esse tipo de tratamento. Então,
Essas são algumas das contraindicações associadas ao laser, ao LED e ao LIP. Se alguém tiver qualquer dúvida a respeito desta aula, entre em contato com o professor.